Na felicidade, eu me ilumino. Na depressão, o escuro, eu não ilumino nada e nem vejo a possibilidade de luz. A dimensão física, mental e espiritual. Por que você quis abordar sobre essa perspectiva? Vamos lá. O físico tem a ver, por exemplo, né, na minha cabeça, o meu espírito habita o meu corpo. Sim. Né? Eu nunca fui o corpo, eu sou o espírito. Certo. E eu tenho que cuidar dessa casa. É a morada dele Claro. aqui. Então eu tenho que cuidar do corpo. Não é cuidar do corpo para ficar sarado, é cuidar para poder abrigar enquanto ele estiver aqui. Tem até um texto no Novo Testamento que diz assim: ninguém odeia o seu próprio corpo. Isso é insano. Exatamente. É bíblico, né? Então eu assim, digo, mulherada, pelo amor de Deus, se levanta do sofá, homem de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, vamos fazer atividade física para poder recolher o nosso espírito com carinho. É a casa dele. Sim. A mente tem a ver com os pensamentos. Sim. Né? E o espírito tem a ver com a transcendência. Então, eu coloco que se a gente não tiver uma harmonia entre esses três, não existe felicidade. Por exemplo, o que é o oposto de felicidade? A depressão. Porque o deprimido, ele não vê perspectiva de nada. É Entendi. Como se fosse luz. Porque, assim, na felicidade, eu me ilumino, independente de qualquer coisa. Sim. Na depressão, o escuro, eu não ilumino nada e nem vejo a possibilidade de luz. Você faz uma afirmação que falta informação sobre o assunto, que impede o diagnóstico. Quais são as informações que você acha? Porque hoje a gente percebe, fala-se de depressão, mas... Bom, primeiro essa pergunta, depois eu venho com a segunda. Eu acho que fala-se muito sobre doenças, mas não fala sobre o ser humano que adoece. Perfeito. Eu acho que a gente está numa segunda onda de informação. A primeira onda foi tirar a depressão da estante. Tá. Então, olha assim, existe uma coisa que você começa a ficar com pensamentos negativos, que você começa a perder a vontade de viver, que você não dorme bem, porque existem mudanças físicas no corpo de uma pessoa com depressão. Por exemplo, tem uma insônia que se chama insônia terminal. O deprimido é aquele que ele deita, ele dorme. Tá. Quando é entre 3 e 4 horas da manhã, ele acorda como se alguém estivesse acordando. Por quê? Porque é justamente o metabolismo da serotonina, que é uma substância do corpo Sim. envolvida no processo de depressão. Tá. Então, você acorda ali. O ansioso é o contrário. Ele deita e fica para lá e para cá. Entendi. Depois que ele dorme super bem. Então, assim, muda o corpo, muda a maneira de alimentação, muda a maneira de acordar. Você tem alterações na polissonografia, no estudo do sono. O deprimido, ele não faz o sono profundo. Sim. Então, ele pode passar tempo que ele está deprimido, ele pode não sonhar. Entendi. Então, assim, por isso que eu falo, tem a parte física que está ali para a gente provar. Não é uma questão assim, eu acho. Não é acho. Eu vou lá e vejo o que está alterado. Pode alterar seus hormônios, pode alterar Perfeito. tudo. Então, no pensamento também altera, porque um deprimido ele não consegue pensar positivo. Você pode dizer, não, vai lá, vai... Não adianta. Você pode, como padre, chegar, vai, que eu estou te dando, não, Deus, confia. Ele não Entendi. confia nele, não confia. Mas isso nada. Tem a ver com genética, tem a ver com... Tem. Genética? Tem a ver com genética. Por exemplo, todos nós podemos deprimir? Podemos. Tá. Mas quem tem genética, isso passa a ser uma probabilidade muito maior. Tá. Nós podemos deprimir por exaustão? Podemos. A gente pode ir levando uma vida totalmente errada em termos de hábitos, em termos de cuidados, em termos de passar todos os nossos limites. Tá. Né? E a gente pode deprimir, mas seria uma depressão por exaustão. Tá. Agora, a depressão, quando você tem a genética... É como se fosse uma coisa que, de repente, ela vai baixando. Sabe uma neblina? Tá. Por exemplo, outra coisa que a gente não basta informar, a gente tem que saber as pessoas se perceberem. Eu sempre falo para meus pacientes, você sempre, quando for deprimir, você vai sentir alguma coisa que vai ser o gatilho, que vai começar a mudar. Porque quando ele deprime, ele já começou a deprimir há um tempão. São pequenas coisas que são individuais. O paciente tem que entender aquilo. Porque ele tem que se conhecer. Eu sempre falo, olha, daqui a 1 ano você pode chegar para mim, olha, recebi um convite, vou para a Austrália e vou realizar o sonho da minha vida. Vá,
Porque se você já sabe de si, da sua patologia, como ela funciona, como deve ser tratada, você pode ir para qualquer lugar. Porque Entendi. você leva como se fosse o seu mapinha. E você vai depender de um médico só para prescrever uma medicação. Você sabe de si. Essa coisa da medicina que informa, mas não instrui, não faz o outro ser parceiro e coagente do seu tratamento, não funciona. Eu tenho percebido, doutora, que as pessoas assim, elas acham que um diagnóstico já é o suficiente. Então, hoje, a grande maioria que eu converso, não, padre, eu sou deprimido. Aí eu pergunto, tá, e daí? Você percebe isso também? Percebo, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão das pessoas. As pessoas estão muito terceirizando tudo. Sabe? Então, tipo assim, eu vou no médico, aí a responsabilidade de melhorar é sua. Médico, a pessoa chega, põe. E eu sempre falo, não, vamos juntos. Até porque, assim, um dia eu não estarei mais aqui. E você continuará mais, cada vez mais e melhor. Vai chegar um ponto que você não vai precisar deprimir, porque você sabe até o ciclo. Tem pessoas que têm uma genética tão marcada que elas deprimem na mesma época do ano. Interessante. Então, você caminha, você leva os teus pacientes a se autoconhecer, a se perceberem a ponto de identificar onde é o gatilho, como que isso... Se a gente não faz isso, Reginaldo, a gente fez pela metade, porque você tornou outro dependente de você. Não vai. Entendi. Aí dá margem a essa coisa de você começar a acreditar que tem alguém que vai resolver seus problemas. Que tem alguém que... Aí você deve ver muito isso, eu vejo também. Eu recebo muito pacientes, agora não, mas assim, recebi durante muitos anos pacientes que já tinham ido no Pai de Santo, no Guru, no coach, não sei aonde, não sei o que. Eu falei, mas... Por que você não pensou em você ser coagente? Não, mas me prometeu realmente em 15 dias. Eu falei, em 15 dias você muda, né? Eu quero ver mudar mesmo. Isso não tem jeito, é ralação, é autoconhecimento, é conhecimento, é a única mudança que existe. Não existe a mágica, não existe. Gente, se você pensar que Jesus veio para cá e mesmo sendo filho de quem era, passou por tudo... Por que nós não vamos passar? E eu sempre digo, a vida é uma faculdade. A vida não descomplica. Ela nos desafia. Verdade. Então, a gente tem que estar preparado. Porque eu não vou ter sempre alguém que vai chegar para mim, faça isso. Não vai funcionar.